Olá, você reconhece isso daqui? Talvez ao observar isso daqui você tenha sentido angústia, medo, anseio. Não sei o que você sentiu ao se deparar com a fórmula de Bhaskara. Afinal, é uma coisa que guarda muitos mistérios. De onde ela veio, para onde ela vai, do que ela se alimenta. Enfim, hoje eu vou mostrar para vocês a origem disso daqui, para que ela serve e o mais importante de tudo, como ela funciona. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é como que funciona uma equação. Na verdade, antes de tudo, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu sei que não tem nada a ver com Bhaskara essa fórmula. Então, caso você se sinta mais à vontade de falar fórmula resolutiva da equação do segundo grau, tudo bem, cara, você pode falar desse jeito, mas eu vou falar fórmula de Bhaskara porque é mais curto. Ao invés de você que fala um bagulho gigantesco, eu vou falar só Bhaskara que é mais de boa, tá? Enfim, só deixando essa lenda aqui. Como funciona uma equação? É a primeira coisa que a gente tem que entender. Uma equação é uma igualdade entre duas coisas. Sinal de igualzinho aqui. De um lado, a gente vai ter um número, vamos supor 8. E 8 tem que ser igual a 8. 8 não é igual a 7. 8 não é igual a menos 15. 8 não é igual a raiz de 1000. 8 é igual a 8. Isso daqui é uma igualdade. Não é uma equação, mas é uma igualdade. E o que a gente tem que pensar? Se a gente seguir aqui o nosso queridíssimo Euclides, Euclides dizia o seguinte em suas 5 noções comuns: coisas que são iguais a uma mesma coisa também são iguais. Se iguais são adicionados a iguais, os totais são iguais. Se iguais são subtraídos de iguais, os restos são iguais. E o que isso significa? Basicamente, se eu fizer uma coisa desse lado, ela vai continuar sendo a mesma coisa caso eu caso eu faça desse lado aqui também. Por exemplo, se eu multiplico os dois lados aí por 3, multiplica aqui, vai ficar 24 é igual a 24. Agora, sei lá, se eu quero subtrair 2 dos dois lados, tem que ser dos dois lados, tá? Aí eu vou ter 22 é igual a 22. Alguma mensagem subliminar aqui? Fica à mercê da sua interpretação, meu nobre. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: se eu tenho, por exemplo, 13 igual a 2, vamos supor que a gente tem isso daqui, e eu multiplicar os dois lados por 0, vai ficar 0 igual a 0. Tá? Então a gente não considera esse carinha aqui porque esse carinha é meio cabuloso, tá? Dá pra fazer umas coisas meio bizarro com esse bichinho aí. Então a gente caga pro 0. O 0 é um bagulho bem bizarro aí. Embora não represente nada, o significado semântico do número 0 é extremamente gigantesco. Enfim, como a gente vai resolver uma equação? Uma equação, o princípio básico é ela ter uma incógnita. Então vamos supor que eu tenho 5x menos 9 igual a 1. Vamos supor que eu tenho essa equação aqui. Se eu chegar em você e falar, resolva essa equação, o que você vai fazer? Provavelmente você vai querer descobrir aí o valor do x, não é mesmo? E sim, resolver uma equação é realmente fazer isso. Agora, como que a gente vai resolver essa equação? Pegando o princípio que eu falei aqui, se você tem uma coisa igual a outra coisa, caso você faça uma coisa desse lado e também faça essa mesma coisa desse lado, essas duas coisas vão ser iguais. Então, tenha noção seguinte: esse lado aqui é a mesma coisa que esse lado aqui. Se eu jogar um valor de x aqui específico, esse lado aqui tem que dar esse lado aqui. Isso aí é resolver a equação. E como que a gente vai fazer isso daí? Fazendo manipulações algébricas a fim de que o x fique isolado de um dos dois lados. Tanto faz o lado. O que a gente pode fazer a princípio? Vamos tentar deixar o x aqui do nosso lado esquerdo, tá? Então, aqui vai ficar o x e aqui vai ficar coisas que não são o x. Porque eu fiz um S. Que não são o x. Enfim, o que a gente pode fazer a princípio?
A gente tem um 9 aqui maroto que não tem nada a ver com o x, então a gente pode acabar se livrando dele. Como que a gente vai se livrar desse 9 aqui? Se eu somar 9 desse lado e desse lado, aqui vai ficar 9 menos 9, vai ficar 0. Somar 0 não muda nada, então aqui vai ficar só 5x. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é somar o número 9 de ambos os lados. Desse lado aqui, 1 mais 9 vai ficar 10. E desse lado é 9 menos 9, 0, então vai ficar o 5x aqui. Próxima coisa que nós temos que fazer agora é dividir os dois lados por 5. Porque quando a gente dividir os dois lados aí pelo número 5, aqui vai ficar 5 dividido por 5, 1. 1 vezes x dá x. E se a gente dividir aqui por 5, a gente vai achar o valor de x. Fazendo essa divisão, a gente, portanto, deixa o x isolado. 5 dividido por 5, 1. Fica só o x. 10 dividido por 5, 2. Perfeito. Aqui nós descobrimos qual é o valor de x. E a gente pode averiguar isso aqui. 5 vezes 2, 10, menos 9, 1. Lembrando, esses dois lados aqui são iguais. Tá bom? E agora, só para adicionar mais um fator para os chatos de plantão, eu sei que não existe passar para o outro lado. Só que assim como aqui na fórmula de Bhaskara, nós podemos falar que o 9 passou para o outro lado com o sinal trocado. É a falsa passagem. E por que falsa passagem? Porque não existe mágica na matemática. Se eu fizer uma coisa aqui, não pode ter surgido do nada, tem que ter um princípio. E o princípio é esse que eu apresentei, tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Só que dá para fazer, dá para resolver pela falsa passagem, que é mais prático. E como que seria aí pela falsa passagem? Eu tenho a mesma equação aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer, lembrando, a gente quer isolar o x para descobrir o valor dele. Isso é resolver uma equação. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é passar o 9 para o outro lado com o sinal trocado. 9 positivo desse lado aqui. 1 mais 9 é igual a 10. Show. E a próxima coisa aqui, o 5 está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Mesma coisa, dividindo. 10 dividido por 5, 2. E então a gente cai no mesmo resultado. Não é muito bom fazer isso, mas... Aí eu ia falar para fins didáticos, isso é bom, mas você não está ensinando direito. Enfim, ensinar é uma coisa realmente bem complicada. Mas ok, cara, e o que isso aqui que eu fiz até agora tem a ver com a fórmula de Bhaskara? Acalme-se, meu nobre, você está muito desesperado. Vamos pegar aqui a fórmula básica de uma equação do primeiro grau. A gente tem aqui ax elevado a 1, por isso que primeiro grau, mais b é igual a 0. Por que 0, cara? A fórmula primitiva aí da equação vai ser isso daqui. Lógico que pode ter uns parênteses, umas raízes, umas coisas cabulosas nessa equação que vai deixar ela mais difícil. Mas a forma primitiva, se você reduzir ela ao máximo, você consegue deixar ela num bagulho parecido com isso aqui. Para ser uma equação aí de primeiro grau, tem que ter o termo x, né? Para ser uma equação, porque senão é só uma expressão numérica, ou enfim, seja lá o que for. E tem um termo multiplicando esse x e tem um termo independente. Essa aqui é a fórmula aí, a forma, a estrutura, o alicerce aí de uma equação de primeiro grau. E por mais que seja uma coisa assim um pouco absurda dizer isso, eu posso dizer que existe uma espécie de fórmula de Bhaskara, ou melhor, fórmula resolutiva para uma equação de primeiro grau. E qual seria essa fórmula? Seria o seguinte: menos b sobre a. É isso mesmo, cara. Menos b sobre a é a fórmula resolutiva da equação de primeiro grau. Ué, mas de onde que eu tirei isso daqui? Bom, lembrando do princípio aqui, através de manipulações algébricas você vai deixar o x isolado na equação para que você descubra o seu valor e, portanto, resolva a equação. Eu coloquei aqui um valor a e um valor b, valores genéricos, que podem ser qualquer número aí, tanto faz. Pode ser 1000, 1 milhão, raiz de π, pode ser qualquer número aqui. Caso eu faça o seguinte, eu pegue essa forma aqui e isole o x, como eu isolaria o x? Vamos pegar aqui pela falsa passagem, que não é nada mais nada menos do que as manipulações algébricas apresentadas previamente. Passando o b para o outro lado com o menos e o a que está multiplicando o x dividindo, a gente vai chegar justamente nisso daqui.
E é exatamente isso que a gente precisa fazer com a equação de segundo grau. Só que é mais difícil, mas a gente já chega lá. Vamos pegar a mesma equação que a gente jogou aqui e ver se isso aqui está funcionando. Primeiramente, qual que é o b? O nosso b é o valor independente. O nosso b aqui, no caso, é o menos 9. Menos 9, tá? O nosso b é o menos 9. Primeiro tem o menos da fórmula e agora o menos 9 aqui. Menos 9. Dividido por o valor que está multiplicando x. No caso, o nosso aqui, 5. Menos 9. Na verdade, eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, né, cara? Porque aqui não está igual a zero, o inteligência. Se a gente passar o 1 pra cá, que, nossa, já ia dar coisa errada aqui, ó. Enfim, apaga. 5x menos 10... menos 10 igual a zero. Pronto, tudo que eu fiz aqui foi passar o 1 pra cá com o sinal trocado. Pois bem. A gente joga aqui na fórmula de novo. O nosso b é o menos 10, tá? Então é menos o b, menos 10. E o nosso a aqui, que é o termo que está multiplicando o x, 5. Voltando aqui. Menos com menos mais 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, a gente conseguiu chegar de novo na resposta. Aí você pode estar se perguntando, mas por que tem que estar igual a zero? Aproveitando a deixa aí do meu erro. Bom, como já dizia o nosso pensador brasileiro Rubem Alves, o vazio é o espaço da liberdade. Por que o vazio é o espaço da liberdade? Vamos supor que você tenha, sei lá, uma expressão mais ou menos assim. X mais raiz de y menos z ao quadrado. Isso daqui tudo vai ser igual a zero. Quando você tem uma coisa cabulosa dessas aqui, o que tem de vantagem em você ter o zero do outro lado? O zero, caso você multiplique ele por algum número, ele vai continuar sendo zero. Caso você divida o zero por, sei lá, 300 milhões, vai continuar sendo zero. Caso você tire a raiz de índice Euler lá, o número de Euler, raiz com índice do número de Euler do zero, vai continuar sendo zero. Caso você eleve o zero a um Google, vai continuar sendo zero. Então, tudo que você fizer desse lado, com exceção de soma e subtração, que aí, logicamente, você vai ter que adicionar e subtrair desse lado, vai estar tranquilo porque o zero não vai mexer. Então, sei lá, se eu quiser tirar uma raiz aí com índice 9,3, não tem nada que fazer aqui porque vai continuar sendo zero, tá? Enfim, essa aí é a única vantagem de você ter o nosso queridíssimo elemento neutro da multiplicação do outro lado. Pois bem, deixando o nosso vaziozinho de escanteio, vamos voltar aqui para a equação de segundo grau. Qual é o princípio para a gente descobrir a tal fórmula resolutiva da equação de segundo grau? Lembrando que essa aqui é a de primeiro grau, vamos tentar descobrir a de segundo. Vou colocar aqui uma cor um pouquinho diferenciada para a gente colocar a estrutura da equação de segundo grau. A equação de segundo grau, a maior incógnita aí, o maior expoente da incógnita, é o nosso 2, segundo grau, tá? Segundo grau, o maior expoente é 2. Do primeiro grau é 1. Do segundo grau, vocês vão ver qual que é o problema de ter esse 2zinho aqui. Mais bx mais c igual a zero. Ficou meio torto, mas não tem problema. Geometria é a arte de pensar certo sobre figuras erradas. O que fazer nisso daqui, cara? Lembrando, o princípio básico de uma equação é através de manipulações algébricas você isolar o x. Manipulações algébricas, essas que podem ser chamadas aí de falsa passagem, aí da passagem para o outro lado com o sinal trocado. Fazendo isso numa coisa genérica aqui, nós conseguimos descobrir a fórmula resolutiva para que a gente adquira o valor do x. Bom, recapitulando tudo isso, a gente vai isolar o x de alguma maneira aqui. Então a primeira coisa que a gente vai decidir é o lado que o x vai ficar. Vamos deixar o x do lado esquerdo porque sim, cara, a gente lê da esquerda para a direita e é assim que funciona o negócio. Bom, o primeiro negócio que não tem o x aqui é o c, então a gente joga o c para o outro lado, ficando menos c. Lembrando, falsa passagem, não vou ficar recordando vocês toda hora isso. Ax ao quadrado mais bx é igual a menos c. E agora a gente só precisa isolar o x. E para isolar o x...
Aparentemente as coisas aqui não estão tão fáceis como na de primeiro grau, porque só jogando o b por outro lado a gente já descobre que a gente só precisa passar o a e pronto, nós temos a fórmula aqui. Mas aqui como é que faz? É aí que a gente entra na nossa fórmula do segundo grau, a nossa fórmula de Bhaskara. Se você tivesse que pensar exatamente como você resolve uma equação de primeiro grau para resolver as de segundo, você levaria muito tempo. Portanto, nós temos aí a fórmula de Bhaskara. Mas através de manipulações algébricas em cima disso daqui, a gente consegue isolar o x e descobrir uma fórmula que sirva para tudo. Pois bem, o que a gente pode fazer agora? Lembrando, o nosso princípio é isolar o x. E o que está atrapalhando pra caramba a gente? Se a gente jogar esse bx aqui pro outro lado, vai continuar com o x, então não vai mudar nada. Se a gente fizer a mesma coisa com o a, também não vai mudar nada. Então, o que a gente pode fazer a princípio? Se a gente tirar esse a ou esse b do x, acho que vai dar uma melhorada, não é mesmo? Porque aí a gente vai conseguir mexer melhor, o x vai estar sozinho, vai ter uma letra a menos aqui agarrada para encher no saco, a gente já consegue ter uma coisa mais tranquila. Mas aí é que tá, a gente divide os lados aí por b ou divide por a? Como eu disse aqui em cima, se a gente fizer uma coisa de um lado e fizer do outro, tá tranquilo. Então, se supostamente eu dividir esse lado aqui por b, esse lado por b, tá tranquilo, certo? Não, na verdade não tá certo, porque como eu disse aqui em cima, o b e o a são termos genéricos, eles podem ser absolutamente qualquer coisa. O b ele pode ser raiz de π, o b pode ser raiz de 7, o b pode ser 1000 elevado a 1000, o b pode ser 0. E é aqui que as coisas entram, cara. Porque se supostamente eu dividir os dois lados por b e o b for 0, a gente tem um problema grandíssimo, porque algum número dividido por 0 na matemática, isso dá uma coisa obscura. E eu vou até remover isso aqui da minha tela, porque eu tenho medo de que meu computador exploda. Pois bem, cara, o que a gente pode fazer então? Se a gente não pode dividir por b, porque o b pode ser 0, e, na verdade, acho que é bom dar uma recapitulada. Por que o b é 0? Quando a gente tem uma equação incompleta, tipo x ao quadrado mais 25 e... Não, aqui não vai dar uma coisa muito legal, não. X ao quadrado menos 25, aí sim já é uma coisa mais interessante. Igual a 0. Aqui a gente não tem um termo multiplicando x, portanto, o b é 0. Porque se a gente tivesse, sei lá, 0 vezes x, isso aqui só ia cancelar, então o b é 0. Quando o b é 0, a gente não pode dividir. Então, a gente pode fazer isso com a? Com a pode. Por que o a pode, cara? Porque se a gente seguir aquela ideia lá de o que precisa ter para ser uma equação de segundo grau, que tem que ter o termo a, tem que ter o termo b, tem que ter o termo c pertencente aos reais, tal que a seja diferente de 0, enfim. Tem essa lógica matemática, mas a gente consegue ir por um caminho mais fácil. Se o a fosse 0, a gente não teria uma equação de segundo grau, porque o a é 0, isso aqui ia cancelar e pronto, a gente tem um termo multiplicando um x e um termo independente, isso é uma equação de primeiro grau, e nós não queremos a fórmula resolutiva da equação de primeiro grau, nós queremos a de segundo grau. Então a gente pode dividir os dois lados por a, porque o a não é 0. Muito bem, ginástica mental monstra que nós fizemos agora, mas eu acredito que esteja tudo tranquilo. Dividindo tudo por a, se a gente tem que dividir tudo mesmo, tá? Que é uma soma, então tem que fazer isso daqui. E aí a gente pode agora deixar isso aqui de uma maneira mais agradável. Ax ao quadrado dividido por a vai cortar isso daqui e o resto vai continuar do jeito que está, ficando, portanto, x ao quadrado mais bx, opa que o mouse está louco, mais bx sobre o a igual a menos c sobre a. Pois bem, agora a gente conseguiu uma certa vantagem em cima desse desafio, porque nós não temos nenhum termo multiplicando o x ao quadrado. O x ao quadrado está livre aqui. Mas agora o que a gente faz? Agora o negócio está tenso. Vamos ter que fazer mais ginástica mental. Então agora no âmago do seu cérebro você vai caçar o seu radar de produtos notáveis, porque você vai ter que arrumar um jeito de achar algum produto notável aqui. E por que achar um produto notável? Porque produtos notáveis sempre deixam as coisas mais fáceis. Se você tem algo como, por exemplo, x ao quadrado mais 44x mais 484 igual a 0, você
pode reescrever isso aqui da seguinte maneira: x mais 22 elevado ao quadrado é igual a 0. Interessante. Bem interessante, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu particularmente acredito que essa segunda escrita aqui seja mais tranquila. Tanto que aí a gente pode cortar a raiz aqui, cortar a raiz aqui. Enfim, produtos notáveis são sempre uma beleza. Agora vamos dar aquele Ctrl ao Z maroto para tirar essa parte daqui e voltar ao que nós estávamos pensando. Mas a ideia dos produtos notáveis aqui é um pouquinho diferente do que eu falei. Não é para deixar mais simples. Mas quando a gente tem aquele clássico produto notável, que eu acredito que você já saiba, que é A mais B elevado ao quadrado, você tem a seguinte coisa aqui: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o que de vantagem isso aqui te concede? Quando você tem aqui alguma expressão, você pode fazer o seguinte. No meu caso, eu quero que o x fique isolado. Eu quero meio que desfatorizar esse termo aqui. Eu quero que o x fique sozinho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa estrutura aqui do produto notável e jogar tudo que é x no primeiro termo e tudo que não é x no segundo termo, para que assim eu consiga deixar o x desse lado e o resto aqui desse lado. Para que assim eu faça a mesma coisa que eu fiz aqui em cima com o x mais 22 ao quadrado, que é o seguinte: eu jogo a raiz para o outro lado e jogo esse aqui. Então é isso, cara. Aí o x fica sozinho aqui. É uma beleza, é mil maravilhas. E você pode fazer isso com absolutamente qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Sei lá, você tem o... Eita, prela. Você tem o ao quadrado mais o PQ é igual a 1. Sei lá, vamos supor que você tem um bagulho cabuloso desses daqui. O que você tem que fazer para isolar o seu O? Vamos supor que você queira isolar o O. Bom, a gente sabe que o produto notável aqui vai ser O mais alguma coisa ao quadrado. E a gente só tem que descobrir o que seria essa coisa aqui, esse segundo termo. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa de um termo, vamos chamar esse termo de y. E o termo y, quando multiplicado por 2 vezes o primeiro, tem que resultar nesse termo central aqui, tá? Então, a gente só precisa do y ao quadrado. Pois bem, a gente tem 2 vezes o vezes o y sendo igual a OPQ. Podemos cortar você com você e o 2 passa dividindo. Portanto, y é igual a PQ sobre 2. Tranquilo, cara? Tranquilo? Tá tranquilo por aí? O que a gente pode fazer então? Como y é igual a PQ sobre 2, nós temos aqui o ao quadrado mais o PQ mais... Agora a gente coloca aqui o termo y para conseguir chegar no produto notável, que é o PQ sobre 2 ao quadrado. Isso aqui resulta em 1. Mas lembre-se do que eu falei aqui no começo. Se eu faço uma coisa de um lado, eu tenho que fazer essa coisa do outro. Se iguais são somados a iguais, eles permanecem iguais. Honremos o legado de Euclides. Então, aqui a gente também tem que somar PQ sobre 2 ao quadrado. Certo? E aqui, cara, já é uma coisa bem tranquila. Porque a gente pode deixar agora no produto notável, que é o ao quadrado mais PQ sobre 2. Na verdade, não é o ao quadrado, não. Não é o ao quadrado, não, tá? Deixa eu riscar esse 2 aqui. Vai. Esquece esse 2. Porque tudo isso aqui que vai estar elevado ao quadrado. E isso aqui é igual a 1 mais PQ sobre 2 ao quadrado. Terminando essa ginástica mental, prometo que este exemplo estapafúrdio está terminando. Então, o que você tem que fazer agora, cara? A gente corta você e joga para o outro lado como mais ou menos a raiz. E aí fica o mais PQ sobre 2 desse lado. Então, a gente só precisa passar ele para o outro lado com o sinal trocado. Então, aqui nós temos PQ sobre 2.
negativado. E, para poupar esforços, eu vou rezar para que a ferramenta do Paint funcione. Se eu posso copiar e colar... Isso, lindo. Pronto. Escrevendo aquela expressão maluca em função de o... Na verdade, escrevendo o... Eita, peraí, cadê o pincel? Escrevendo o aí em função dessa coisa maluca, nós conseguimos deixar isso daqui dessa forma. Enfim, vamos abandonar esta ideia ridícula e vir para uma coisa mais realista aqui. O que fazer aqui? Lembrando do nosso produto notável sendo este daqui, tá? O nosso produto notável, esse aqui que a gente vai trabalhar. O que fazer com ele? Bom, a gente já tem o x ao quadrado, então o nosso produto notável, vamos escrever de verde aí, vai ser x mais alguma coisa, e essa coisa aqui, isso tudo na verdade, vai ter que estar elevado ao quadrado. Certinho? Muito bem. Próxima coisa a fazer, descobrir qual seria o nosso termo. Como eu chamei de y, outro termo, esse termo aqui vai ser z. Por que z? Você perguntou, vamos mudar então. Vamos botar beta, tá? Tanto faz, qualquer coisa aqui. Bom, a gente já tem o x ao quadrado e agora a gente precisa do número que multiplicado por 2 vezes o x, que é o beta aí que a gente botou. Esse número multiplicado por 2 vezes o x tem que dar esse termo central. O termo central aí é o bx sobre a. Certo? A gente pode cortar o x com o x e passar que o beta é igual a b sobre 2a. Tá? O nosso segundo termo é b sobre 2a. Então, este produto notável aqui vai ser x mais b sobre 2a. Show. Elevado ao quadrado. Meu amigo, isto é cabuloso. Isto é realmente cabuloso. Estamos conseguindo finalmente chegar em algum lugar. Pois bem, vamos pegar isso daqui. Na verdade, deixa eu escolher essa seta também, que a seta está ocupando muito espaço. Vamos pegar este nosso queridíssimo aqui, copia, cola, joga ele aqui para baixo. E o nosso termo aqui, o outro termo ao quadrado, é o b sobre 2a que a gente tinha descobrido? Não importa, aqui não é aula de português, aqui é aula de Bhaskara. Igual a menos c sobre a. Mas lembrando, nós não podemos deixar esse aqui só desse lado, nós temos que somar ele aos dois. Estamos fazendo isso para que nós adquiramos, na verdade, o nosso produto notável, deixando ele de uma maneira mais simples para que a gente consiga isolar o x mais facilmente. Nós não podemos perder a linha em que estamos. Mais b sobre 2a, isso tudo ao quadrado. Show! Vamos deixar isso aqui finalmente na formazinha mais simples. Temos aqui x mais b sobre 2a ao quadrado. Espera aí que isso aqui ficou parecendo matriz. Não estamos trabalhando com matrizes. É igual a menos c sobre a. E aqui a gente já pode resolver. Bom, a gente tem um expoente aí numa fração. O expoente vai para os dois lados da fração. B ao quadrado. E o quadrado do de baixo vai ser quadrado de 2, 4. E quadrado de a ao quadrado. Isso aqui está começando a ficar familiar, caso você ainda não tenha reparado. Pois bem, o que fazer? Vamos deixar isso aqui tudo num termo só, para ficar mais tranquilo de trabalhar. E aí, como é que a gente vai fazer? Se a gente multiplicar por 4a em cima e por 4a embaixo, a gente vai deixar todo mundo aí sobre o denominador 4a ao quadrado. Lembrando que fizemos aqui, nós multiplicamos aqui em cima por 4a e aqui embaixo por 4a. Para aqui embaixo ficamos com 4a ao quadrado. Eu vou deixar o b na frente só para poupar sinal. Aí a gente tem aqui 4a vezes c, 4ac. Isso daqui está começando a ficar familiar. Agora eu acho que você já reparou. Se você não reparou, meu amigo, você tem que ser estudado.
Agora, lembra do que eu falei? Que é muito bom a gente pegar produto notável, porque a gente só joga o x nesse primeiro termo e deixa esse segundo aqui. Joga o expoente para o outro lado como mais ou menos a raiz e passa esse daqui com o sinal trocado. É exatamente isso que a gente vai fazer. Jogando o 2 para o outro lado como mais ou menos a raiz, a gente só precisa jogar agora o menos b sobre 2a para o outro lado. Menos b sobre 2a desse lado. Aí você pode estar perguntando, tá, da onde a gente vai arrumar o triângulo lá? Da onde a gente tem o delta? Isso aqui vai originar o delta, tá? Esse aqui é o delta. Pensa no seguinte, cara, isso aqui é muito grande para escrever. Eu tô sofrendo para escrever, então eu vou chamar isso daqui de delta, tá? Chamar de delta, porque tá demorando para escrever, então eu vou chamar ele de delta. Basicamente isso, tá? Provavelmente eles devem ter usado esse princípio para chamar o discriminante aí de delta. Então a gente vai ter que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de delta. Opa, caramba! Mais ou menos a raiz de delta sobre a raiz quadrada de 4a ao quadrado. A gente já fez esse processo aqui, agora é só fazer o inverso. Raiz de 4 é 2, raiz de a ao quadrado é a. E aqui nós temos uma coisa muito boa, porque como o nosso b sobre 2a, os dois aqui estão no mesmo denominador, nós chegamos que depois de tanta ginástica mental, que o x na equação de segundo grau é exatamente igual ao termo b somado e subtraído, ou subtraído melhor, ao discriminante da equação, cujo valor representa b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. E é essa a tal fórmula de Bhaskara. Agora, caso você queira saber do que a fórmula de Bhaskara se alimenta, eu não posso te responder, porque aqui não é o mundo animal. Se você curtiu isso, dá like aqui, porque algum dia eu vou trazer da fórmula de quarto grau. Mentira, eu não vou fazer promessa nenhuma, porque se essa daqui já é difícil, imagina de quarto grau. Muito bem, cara, só relembrando, recapitulando tudo. Se a gente fizer a mesma coisa dos dois lados da equação, se iguais forem feitos a iguais, eles permanecem iguais. Através de manipulação algébrica numa igualdade, nós podemos fazer com que a incógnita aqui fique isolada para que nós resolvamos a equação. Essas manipulações algébricas podem ser chamadas de passagem. Eu passo para o outro lado com a operação trocada. Fazendo isso aqui numa equação de primeiro grau, a gente consegue adquirir a fórmula menos b sobre a qual, se a gente colocar aqui numa equação que tem essa estrutura, a gente vai descobrir o valor do x. Fazendo isso aqui na equação de segundo grau não é uma coisa tão fácil. Afinal, a equação de segundo grau já tem dois termozinhos aqui, o que complica para nós. Então a gente faz a primeira parte que é tranquila aqui, que é passar o termo independente para o outro lado, divide os dois lados por a, porque o a não pode ser zero, então a gente já fica tranquilo quanto a isso, tirando o a de uma letra, tirando esse carrapato aqui que estava atrapalhando a gente. Jogamos aqui um produto notável maroto para conseguir deixar mais fácil de isolar o x, e depois da gente jogar esse produto notável maroto, é só mais algumas manipulações algébricas para que nós chegamos finalmente aqui na última, na magnífica, na malevolente e na benevolente também, equação de segundo grau em sua fórmula de Bhaskara. Tá bom? Isso aqui não é nada mais nada menos do que a fórmula da equação de segundo grau, da estrutura da equação de segundo grau, através de algumas manipulações algébricas para que o x fique isolado. Eu tô até sem voz, tomar uma aguinha aqui. Muito obrigado a quem ouviu até aqui e até a próxima. Se tiver algum matemático chato aí nos comentários falando que eu errei alguma coisa, eu só vou bloquear e banir do canal, tá? Tchau!